Acho que dá até pra colocar antes da gravação aqui, colocar já um spoilerzinho de leve, que é no meio do episódio tem um plot twist. No meio do episódio a cena muda completamente e vira de cabeça pra baixo. Então chegue até o meio do episódio pra você ver o supra-sumo, certo? Depois do rollout tudo muda, Léo. Depois do rollout tudo muda, exatamente. É vida real, né? Muito bom, muito bom. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindo a mais um Love the Problem. Hoje, mais uma vez, falando sobre um dos temas mais votados lá no nosso backstage, lá nos nossos bastidores. Se você ainda não conhece nossos bastidores, o link tá aqui na descrição do episódio, mas você também consegue acessar digitando k21.link/lovetheproblem no seu navegador. Lá você consegue ver todas as referências dos episódios, deixar feedback para os participantes, acionar os participantes pelas redes sociais deles e sugerir novos episódios, como esse daqui, por exemplo, de Static. Foi um dos temas mais votados lá. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui duas pessoas que vocês já sabem que são pessoas especiais, porque eu só chamo pessoas especiais aqui para participar. Mas são pessoas que são especiais por alguns motivos. O primeiro motivo é porque eles são amigos meus. Isso para mim é especial, pelo menos na minha vida. O segundo motivo é que são pessoas que já discutiram bastante sobre esse tema. Então eles estão discutindo sobre Static há anos. Infelizmente, eu não pude participar de todas essas discussões porque elas foram feitas lá em Portugal. E eu estava aqui no Brasil. Então eu participei só de algumas delas quando eu viajava para lá, entre uma mesa de bar e outra. E o terceiro motivo pelo qual elas são muito especiais nesse episódio é que elas são naquele perfil um pouco mais low profile. Sabe o que é low profile? Low profile é aquela pessoa que faz, mas não sai falando por aí que faz. Que discute, mas não sai falando por aí que discute. Ela fica ali na dela de boa, tranquila. E aqui eu tô tirando eles um pouco aí dessa zona de conforto low profile deles e trazendo a público dentro do Love the Problem. Então temos aqui conosco Bernardo José. Fala, Bernardo, beleza? E aí, Lula, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelas palavras. Como tu falaste, somos amigos. E tantas conversas que tivemos em Portugal e também tantas experiências que dividi com outro participante que vai falar em breve dele. Então é um prazer estar aqui, sem dúvida. Muito bom. O Bernardo, vocês podem achar que ele é português por causa desse sotaque, ou talvez um pouco paulistano, ou talvez gaúcho, mas o Bernardo é do Pará. Ele é de Belém, é o segundo paraense seguido que a gente traz. A gente tivemos Manuel Pimentel no último episódio, agora temos Bernardo aqui, ó. A comunidade do Pará tá forte aqui, tá safo forte. Tá safo forte. Aqui dentro do Love the Problem. O próximo acho que eu vou ter que chamar o Breno, né, pra fazer 3 em sequência, assim, talvez. É verdade. Muito bom. E junto com o Bernardo temos aqui também Romeu Matos. Fala, Romeu. Fala, Lula. Fala, Bernardinho. Muito bom estar aqui. Fala quem tá ouvindo, eu também, o pessoal que tá ouvindo. Tô muito à vontade de estar aqui entre amigos do coração e falando de assuntos que a gente gosta de conversar, às vezes numa mesa de bar, às vezes por áudio, mas é muito bom estar aqui. Dessa vez a gente tá gravando, né? A única diferença é que agora a gente tá gravando. Exato. Bom, vou começar com a pergunta clássica aqui do Love the Problem, né? Fazendo jus ao nome do podcast. Que problema estamos tentando resolver com Static, o System Thinking Approach to Introduce Kanban? Que problema estamos tentando resolver com Static? Quem pega essa bucha aí? Tá, eu acho que eu posso começar. Então, o Static, o problema que a gente está tentando resolver é, nós queremos começar a usar Kanban. Quando eu falo Kanban, claro, por favor, entenda o método Kanban. Então, como é que a gente vai começar a usar Kanban? Qual vai ser o primeiro movimento? Então, o Static, ele vem para nos dar um caminho para isso. Obviamente, a gente pode usar outras abordagens, qualquer coisa, mas o Static, ele já nos dá um caminho bem apropriado para começar a usar o Kanban como um método. Ele foi proposto pelo David, então, nesse sentido, basicamente, ele busca resolver esse primeiro problema com o Static. Obviamente, na minha visão, o Static ele é mais amplo, ele consegue resolver não só esse problema, mas talvez o Romeu consiga me complementar um pouco. Eu acho que o Static também serve para mostrar problema, né? Ele mostra um monte de problema. Eu também acho que
ele ajuda a gente com algo que é levar o pensamento sistêmico, levar a discussão sobre fluxo para mais pessoas, né? Criar ali algum dicionário, algum glossário sobre alguns termos que a gente, que é agilista, está acostumado a ver, e conversar sobre cadeia de valor, sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está entregando. Então, acho que ele é um bom apoio aí para a gente começar, como o Bernardo falou, a utilizar o método Kanban e a ter discussões sobre fluxo de valor e tudo mais. É engraçado porque em todo treinamento que eu dou, né, ou em qualquer sessão em que as pessoas estejam aprendendo alguma coisa nova, sempre fica essa pergunta de legal, fantástico, mas por onde eu começo, né? Beleza, o que eu faço aí? Qual que é o primeiro passo, então, dado todo esse universo maravilhoso? Então, por exemplo, sei lá, a gente tem um episódio sobre pensamento sistêmico, né, com o Alisson Vale. E aí a pessoa vai lá, ouve o episódio inteiro e fala, fantástico! E agora, o que eu faço com tudo isso? Eu acho que o Static, como vocês falaram, ele vem talvez para suprir um pouco dessa dúvida, né? Eu gosto muito nas aulas do KMP1, né? Treinamento de Kanban. Eu gosto muito de acabar a aula falando pra galera, então, ó, você quer dar o primeiro passo? Ó, é isso que a gente viu, e se precisar de mais detalhe, tá aqui o post que fala um pouco mais sobre isso, ou tá aqui essa apresentação que fala um pouco mais sobre isso, mas você tem de alguma forma um passo a passo, né? Tem um guia aqui que pode te ajudar, talvez, nesses passos que você vai dar para melhorar o seu sistema Kanban. Inclusive, Bernardo, você falando sobre Kanban, acho que vale a pena deixar claro que a gente não está falando sobre um quadro de gestão visual pura e simplesmente. Exatamente. Quem não ouviu o episódio sobre Kanban, acho que vale a pena. Falei aqui do episódio sobre pensamento sistêmico, mas o episódio sobre Kanban, que a gente gravou com a Amanda Varela, a gente deixa claro que não é só sobre um quadro, então vai lá, dá uma escutada no episódio sobre Kanban e depois volta aqui pra ver como introduzir Kanban e por aí vai. E aí eu queria trazer o ponto de a gente usa o Static pra começar com o método Kanban, mas talvez não seja só uma receita de bolo, né? Eu acho que a gente falar sobre Static aqui tem talvez uma missão de desmistificar um pouco essa ideia de que, ó, é só você seguir o passo a passo que vai dar aqui no resultado um sistema Kanban lindo, funcionando aí, rodando, e parabéns, você vai ser o as do Kanban assim que você seguir esses passos. Já que eu falei de passos, vamos só explicitar aqui os passos do Static. Será que a gente tem de cabeça? Não, sem abrir referência, eu vou fazer a provão do Static, aqui o Enem do Static. Vamos lá, qual que é o primeiro passo? Vamos lá. Primeiro, o Bernardo está com cola, hein? Tá colando! O primeiro passo, eu acho que, sem dúvida, é identificar o propósito. Tipo, identificar qual é a visão do sistema. Então, basicamente, é entender o que é sucesso. Então, propósito, entender... Inclusive, propósito, Bernardo, é interessante porque conecta bastante com a essência do pensamento sistêmico. Acho que no episódio com o Alisson, a gente chegou a mencionar, né? Todo sistema, ele tem uma função, ele tem um propósito. E a gente não está falando de propósito utópico, né? Propósito viajado. A gente está falando do propósito do consumidor que utiliza esse sistema. Então, que funções que esse sistema deveria suprir para esse consumidor. Maneiro? Isso dentro de um serviço, né? Tem até um passo zero, que é identificar o que é um serviço, né? Se é um serviço mesmo, e aí identificar o propósito do consumidor. Depois de identificar o propósito do consumidor, qual que é a sugestão do Static aí? Então, o segundo passo, a gente identifica as insatisfações, basicamente. Insatisfações. Geralmente, nesse passo, a gente identifica insatisfações internas e externas. O que se diz? O que a gente sabe que são insatisfações nossas, né? Tipo, internas, em relação ao sistema, bottlenecks, enfim, já temos conhecimento, né? Insatisfações e também externas no sentido dos nossos stakeholders, né? Insatisfações temos no sentido dos atores envolvidos com o nosso sistema. Exato. E aqui eu queria só reforçar um ponto, né? Trazendo uma referência nossa, um amigo do coração, o João Reis, João Júnior aqui em Portugal. Ele usa muita analogia da cozinha para falar de Static, né? E nesse ponto, numa conversa que a gente teve sobre isso, falou que as insatisfações mais importantes são a de quem está fora, as externas, né? Mas não, é quem está cozinhando, quem está lá preparando a sua refeição. Se tem insatisfações, isso vai influenciar diretamente no serviço que você está oferecendo. Então, não negligencie insatisfações internas nesse ponto
também é algo que é importante para se conversar sobre isso, sobre insatisfações, tanto externas, que são importantes, elas podem mover muitas alavancas, mas as internas também, com certeza. Mesmo porque, Romeu, tem uma frase muito boa do Peter Senge, na quinta disciplina, que ele fala, se você empurra um sistema, o sistema te empurra de volta, né? Então, as insatisfações para mim são o gancho para você conseguir ver aonde as pessoas que fazem parte daquele sistema conseguem puxar melhoria, sem você precisar ficar empurrando melhoria e falar, faz assim ou faz assado. Se a pessoa tem uma dor, assim que você mostrar um possível remédio, ela mesma vai pegar e vai tomar, né? Esse entendimento do que sente o trabalhador é fundamental, porque não dá para você colocar um sistema puxado, né, que é o que propõe o Kanban, de uma forma empurrada. Então fica aí a reflexão, se você estiver empurrando o Kanban goela abaixo, tá estranho, porque não é isso que você tá ensinando, certo? Exato. Terceiro passo. Vamos lá, Bernardo tá com a cola, vergonhosamente com cola na mão. Terceiro passo. Só pra garantir que eu tô certo, só pra garantir. O terceiro passo é analisar a demanda. Quando a gente fala de demanda, a gente fala muito de arrival rate, né? O que é demandado pra gente, o número de pedidos. A gente até discutiu isso em Portugal, porque demanda em Portugal não é uma palavra muito comum no português de Portugal. E lá a gente fala número de pedidos, requisições, enfim. Então, basicamente, esse passo é um passo mais de olhar para o atual cenário e ver o quanto de demanda nós temos, como está nosso sistema em relação a requisições. E também entender um pouquinho da natureza delas, né? Onde é que elas surgem e o que elas têm em comum, o que elas têm de diferente. Esse é um momento de começar a olhar as demandas que a gente tem e talvez começar a separar o joio do trigo ali, entender quais são diferentes, por que natureza que elas são diferentes, de conversar sobre isso. Dava pra gente fazer pensando aqui, né, pensando um pouco mais longe, dava pra gente fazer um post só com perguntas boas a se fazer durante esse processo, né, de introdução do método Kanban. E aí já me vieram duas aqui na cabeça, enquanto vocês falavam, que é sobre o trabalho que tá rolando, assim. Eu acho que tem duas perguntas boas, e aí dá pra fazer uma versão informal. A primeira pergunta é, que porra é essa? Então você pergunta, que porra é essa aqui desse trabalho, né? Tentar entender que tipo de coisa que é essa daqui que a gente tá fazendo e distinguir banana de maçã. E a segunda pergunta é, de onde veio essa porra? Da onde chegou, sabe? Que tiro foi esse? Da onde chegou esse item aqui pra gente trabalhar? Nesse passo aí, acho que são talvez perguntas interessantes a se fazer para quem tá trabalhando no sistema, né? Boas provocações. E esse passo também eu acho que é muito importante para refletir sobre o propósito. Se o que a gente tá fazendo, se as demandas que nós temos são alinhadas com o nosso propósito, que é o primeiro passo. Porra, sensacional. Outra coisa muito importante também. Se não tiver, a lixeira é um bom artefato a ser utilizado aí, né? Amassar aqui, ó, o item, jogar fora, apertar o delete aí, se não tiver muito alinhado com esse propósito do consumidor. Muito bom. Primeiro, segundo, terceiro, quarto passo. Qual que é o quarto passo? O quarto passo é analisar a capacidade. Então, já que no terceiro a gente tem a noção da demanda, no quarto a gente tem a noção do quanto que a gente consegue entregar, qual é a nossa capacidade, olhar para o nosso sistema e ver como é que está o nosso delivery rate, digamos assim. Então, o quarto passo, ele é voltado para a capacidade. A gente já começa um pouco a refletir sobre o fluxo, métricas de fluxo, lead time, throughput. Então, o quarto passo envolve basicamente isso. Exatamente. E perguntas, né? O Lula provocou a gente contra perguntas e aqui tem perguntas muito simples a se fazer, né? Como, por exemplo, quantas demandas você tem agora, né, na sua mão? Quantos trabalhos você tem agora, ou quantos trabalhos você terminou na última semana, né? Eu e o Bernardinho, eu lembro da gente rodar um pouco dessa conversa em setores fora de TI, né? Então, esses setores são os melhores pra gente treinar essas perguntas, né? E a gente perguntava quanto que chega pra vocês, né? E como é que vocês contam? E eles iam no e-mail contar, né? Então, quanto de demanda chegava, porque chegava por e-mail. Então, essas perguntas não precisam necessariamente ter uma dashboard, ter algum Excel maravilhoso com indicadores. Você faz pergunta para quem trabalha naquilo e as pessoas vão conseguir achar essa informação. Tem umas perguntas muito, muito simples que já começam a botar o bode na sala, né?
O problema começa a emergir, né? Eu lembro que teve uma vez que eu perguntei pra galera, quantos itens desse tipo aqui vocês entregam por semana? Aí eles falaram, uns 30. E aí a gente já tinha visto no passo anterior que chegavam pelo menos 50. Então, tipo, por semana já tá sobrando 20, sabe? Por semana já ficam 20 estocados ali. E é isso que a gente tá falando sobre capacidade, né? Do tipo, cara, quanto espaço a gente tem pra colocar trabalho aqui dentro? No episódio sobre agilidade agnóstica, no domínio organizacional, que gravamos com o Rafa Albino e Rafa Cáceres, a gente fez uma comparação com uma padaria, né? Então, se fosse uma padaria, provavelmente a maioria das empresas ia estar completamente bagunçada, assim, com farinha pra todo canto, vazando aqui, pão no chão, a galera pegando e botando em cima da mesa. Só que o nosso trabalho é invisível, né? Então, se o nosso trabalho fosse visível, a pergunta que conta a capacidade é, beleza, qual que é o tamanho do nosso forno? Qual que é o tamanho do nosso espaço aqui físico? Qual que é o tamanho do nosso estoque? Quanto de farinha a gente consegue colocar no nosso estoque? E ver qual que é a capacidade. Como o nosso trabalho não é físico, a gente tem que fazer algumas perguntas e tentar enxergar o máximo possível. E esse quarto passo ajudou bastante. Quinto passo, Bernardinho. O quinto passo, a gente começa a refletir um pouco sobre o workflow. Então a gente começa a olhar, digamos, o nosso rio. Eu gosto muito de ver o sistema Kanban como um rio. Eu acho que isso talvez seja muito comum para quem acompanha o Lula, o Romeu e todo mundo aqui do podcast. Então eu gosto muito de ver o sistema Kanban como um rio. E nesse passo a gente começa um pouco a entender melhor esse rio. A gente começa um pouco a entender como é que funciona esse workflow, basicamente. Muito bom a imagem, a famosa imagem do True Agile, né? A famosa imagem ali da K21. Qualquer um que já viu qualquer apresentação na vida da K21 já deve ter visto essa imagem. De qualquer jeito, Bernardo, tô colocando essa imagem também aqui no nosso backstage, aqui nos nossos bastidores, k21.link/lovetheproblem. Você acha aí a famigerada imagem que o Bernardo está citando pra gente conseguir ver o ponta a ponta, né? Alguma dica, Romerito, nesse passo? Tem um ponto importante aqui, que a referência traz a gente ver conhecimento ao longo do tempo, né, enquanto workflow. Então, como que o conhecimento é ser produzido, é criado, e como as coisas são aprendidas ao longo do tempo. Então, foge daquele BPMN que você tem guardado com o mapeamento do workflow, de informação ou de processo que você tem na empresa. Aqui é terreno, né, o que acontece no seu dia a dia. Uma tática, né, que a gente usava para aproximar as pessoas das discussões de workflow é meio que vamos validar se o que a gente tem no nosso quadro ou no nosso Gira Project ou algo assim é a realidade. Então aqui é onde a gente começa a trazer conversa sobre realidade, sobre o que acontece para o nosso trabalho fluir, quais são os passos, os mais importantes, a gente destaca aonde tem passagem de bastão, né, que é algo muito comum em fluxo de trabalho do conhecimento, né, e é aqui onde a gente conversa sobre isso. Então esqueça os mapas que você tem até agora. Acho que a grande dica vá pro terreno, assim, comece a olhar o que realmente acontece. Preste atenção nas filas, né? Filas, mapeiem filas que estão em todos os lugares. Exato. Sexto passo, Bernardinho. Então, o sexto passo, a gente começa a entrar um pouco mais no workflow, de uma forma um pouco mais detalhada. Então, a gente começa a identificar as classes de serviço desse workflow. Vocês me permitem pular esse passo de classe de serviço? Eu acho que dá um episódio inteiro só sobre classe de serviço. Eu vou incorporar aqui um pouco do espírito do Dan Vacante e falar, cara, classe de serviço? Não, obrigado. Vamos pular então esse passo. Muito bom. Quem sabe fica pro próximo episódio aí. Um episódio só sobre Vacante e Troy McGinnis, né? Exatamente, dá tranquilamente pra gente fazer. Se você ficou curioso aí por que resolvi sugerir a gente pular esse passo, comenta lá no card desse episódio, lá no k21.link/lovetheproblem. Comenta lá no card que a gente já começa uma discussão e quem sabe a gente não grava episódio sobre classe de serviço, certo? Mas aqui, numa postura autoritária, estou pulando aqui esse passo de static e vamos pro sétimo. Qual que é o sétimo passo, Bernardinho? O sétimo passo, a gente começa a modelar o sistema Kanban. O que isso significa? Isso significa identificar políticas, identificar métricas e também WIP limits. Por exemplo, oh meu Deus, desculpa, tô me confundindo em inglês agora aqui. um bocadinho de alemão também, assim, português de Portugal. Então, a gente começa a identificar um pouco como é que vai funcionar esse sistema Kanban. Um sistema, ele tem, obviamente, políticas, métricas, WIP limit, então a gente começa a discutir e entrar um pouco mais nesse detalhe. Então, eu lembro que quando eu e o Romeu, a gente facilitou algumas sessões, a gente tentava entender, por exemplo,
exemplo, o que é uma política de uma coluna de qualidade, por exemplo, ou de uma coluna de deploy e enfim. Então é tentar ir um pouco mais a fundo sobre as políticas em si e também tentar ser mais específico com as métricas, quais métricas vamos de fato utilizar e qual vai ser nosso limite, se a gente vai utilizar algum limite para isso, se a gente vai usar um limite apenas para uma coluna, se a gente vai usar um limite que vai abranger mais de uma coluna, enfim. É quase a compilação assim de todo o aprendizado que a gente teve ao longo dos passos anteriores em um sistema Kanban de fato, né? Em um sistema puxado de fato, um pouco mais explícito. Exatamente. E o último passo, estamos aqui agora no 8º passo, certo? 8º passo. O último passo é basicamente o rollout do sistema Kanban. Então a gente vai pegar o sistema Kanban e colocar de fato em prática, digamos assim. Mas um fato importante é não esquecer dos feedback loops, que é muito importante para melhorar esse próprio sistema Kanban. Então, o static em si, ele não é uma coisa linear. Tipo, eu vou cumprir esses passos e acabo, termino. Não, o static em si é uma coisa que a gente, de tempos em tempos, vai ter que fazer isso continuamente, como se fosse um feedback loop. Então, basicamente, é fazer o rollout do sistema, né, Kanban. Isso é um ponto importante, né? Como são 8 passos, não quer dizer que são na ordem, né? Trazendo já uma outra referência sobre o assunto, o Mike Burrows tem um post falando sobre reverse static, né? Que é você fazer ele ao contrário, porque realmente parece um método cascata para começar Kanban, né? E no final tem uma palavra chamada rollout. Então a gente fica, que coisa é essa, né? No final ainda faz rollout. Então o Mike sugere que a gente faça ao contrário, o static, né? E que a gente comece pelo Kanban que já existe e vá conversando sobre ele, assim. Então, não existe regra, basicamente, para você seguir os passos na ordem, fazer o contrário, fase 3, fase 2 passos, escolher o que faz mais sentido, né? A ideia, como o método Kanban, é saber qual o contexto, começar de onde você está agora. Então, escolha o que faz mais sentido para o seu contexto e comece pelo que faz sentido. Aí entra o plot twist do episódio, né? Porque a gente escreveu cada um dos passos, comentando bonitinho. Agora a gente fala, foda-se os passos! Exatamente. Que se exploda, eu não ligo pra essas porra de passo aí do caralho. E aí a gente começa a falar um pouco mais sobre vida real, né? Como funciona isso no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia não é linear, né? Nosso dia a dia não é roda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e voilá, temos. Não, o dia a dia é muito mais complexo que isso, então vamos falar agora sobre vida real, que é o que importa. Plot twist total, hein? Espero que as pessoas não tenham ficado frustradas, né? De ouvir 8 passos e depois... Mas, só pra deixar claro aqui, se você quer saber mais sobre cada um desses passos e tudo mais, tem o livro do Mike Burrows, que é o Kanban from Inside, que eu acho que é a primeira referência um pouco mais completa sobre static que teve. No Essential Kanban Condensed, que é um livro que você consegue baixar gratuitamente, a versão oficial, traduzida pelo nosso querido José JR, da K21. Você consegue baixar o Essential Kanban Condensed e também dar uma olhadinha lá, tem o static e tal, dentro dele. Mas eu tentei trazer um pouco da realidade do static aplicada dentro de um post no blog da K21, há uns anos atrás, que a galera geralmente consulta bastante e curte, que também vai estar nas nossas referências lá no k21.link/Love the Problem. Você entra lá e vê as referências, mas vamos deixar esse passo a passo para esses posts, para esses livros e tudo mais, porque aqui a gente quer falar de realidade. Eu quero a verdade aqui, eu quero o que acontece na vida real. Então minha pergunta para vocês é, qual que foi, falando português de Portugal aqui já, apesar de Bernardinho estar na Alemanha nesses tempos, mas o Portugal ainda mora no seu coração, né, Bernardo? Então, qual foi a cena em Portugal, ou a cena no Brasil, né? Não sei onde vocês conheceram, que fez vocês começarem a investigar um pouco mais, experimentar um pouco mais static? De onde surgiu essa necessidade na vida de vocês? Então, basicamente, ainda no Brasil, vi uma palestra no Caipira Ágil, do Rafael Jaguar, e tive um primeiro contato sobre static, e foi bem interessante. E quando eu me mudei para Portugal para trabalhar lá, encontrei um grupo de Agile Coaches que já estava começando a falar sobre Kanban e sobre essa realidade de, ok, a comunidade aqui é muito Scrum, a empresa aqui é muito Scrum,
Scrum, talvez vamos pensar como a gente pode usar mais o Kanban aqui e mudar. Então, naquela ocasião, o grupo de Agile Coach estava começando a falar um pouco como a gente pode começar a usar Kanban. Então, a gente começou a discutir muito sobre Static. Então, foi um pouco desse contexto do meu contato com o Static. Tipo, existe um mundo além do Scrum, né? Tipo, a gente não precisa ficar limitado necessariamente ao Scrum. Inclusive, você falou de uma sigla, Bernardo, que tocou meu coração, confesso, que em algum momento surgiu até a ideia de, ao invés de ser System Thinking Approach to Introduce Kanban, vocês trocaram o K por F, né? Como que ficou? Então, a gente estava conversando sobre isso, que a gente falou, a gente não quer mudar todos os times para Kanban, porque a gente acha que também não faz sentido, muitos times estão super bem e maduros, mas a gente sempre a gente acredita que alguns passos do Static são realmente importantes, independente do método, seja Kanban, seja Scrum. Então a gente falou, por que a gente não chama Static de Startive, com Flow no final, ao invés de Kanban no final, a gente apenas renomeou com Flow. Porque era uma discussão nossa que a gente percebeu que as etapas do Static, elas tinham valor também nos times que usavam Scrum. E então a gente percebeu que é uma coisa mais de um pensamento sistêmico e não só, vamos... botar um método, né, pra rodar. Perfeito. Faz até parte de um pouco, acho que do que eu discuti com a Amanda no episódio sobre Kanban, que não necessariamente a gente precisa falar sobre Kanban, né? Depois que você começa a usar bastante, entender um pouco mais do que tem por trás do método, você acaba enxergando em tudo, né? Kanban aqui e ali. E você não precisa ficar falando sobre Kanban. Inclusive, você não precisa ficar falando nem sobre Static, né? Não precisa falar, mandar lá no invite, né? Galera, vamos rodar hoje uma sessão de Static. O pessoal vai lá e vai falar, quê? Foda-se, não quero nem saber o que é Static. Agora, se você começar a ter uma noção um pouco mais de fluxo, ao invés do método em si, e pensamento sistêmico, isso ajuda bastante. Romerito, como você conheceu Static? Qual foi o primeiro contato? Qual foi Foi numa sessão de Static? Como você conheceu o Static? Não, acho que foi mais legal que isso, assim. Foi através do Matheus Mazork, que trabalha aí no Brasil. A gente tava começando a trabalhar comigo. E aí ele chegou assim, ele agilista também. Tipo, voltei de um café agora com o designer da equipe, e a gente rodou um Static lá com ele, foi legal, eu descobri isso e aquilo, assim. E aí o primeiro contato que eu tive com o Static foi que não sabia muito bem o que era, mas era algo que ele fazia com café. E quando eu cheguei para trabalhar com o Bernardo, com o João, eles já estavam conversando sobre isso há mais tempo que eu. E aí eu chamei o Bernardo para me ajudar a entender, a experimentar o que era, e foi aí que eu comecei a praticar e entender melhor o que era, assim. A gente fazia muito em reunião, né, sessões de Static, como a gente chamava, que eram reuniões que a gente às vezes levava 4 horas, 8 horas, esse dividia em dias para passar os passos do Static. E aí tem muito aprendizado sobre isso também. Meu primeiro contato foi como algo que se fazia em café. Meu primeiro experimento foi algo que se fazia numa sala de empresa durante 8 horas. Mas aí, até chegar nisso, tem muita coisa. É engraçado que quando você fala, acho que você falou uma frase aí do tipo, foi em algumas reuniões para rodar os passos, isso daí já vai apertando o coração um pouco, assim, né? Você pensa, reunião, para rodar os passos, E eu acho que isso faz parte um pouco das cicatrizes, né, que a gente tem, assim, porque quando você tem contato com o método, a primeira coisa que você quer fazer é experimentar, só que você tá ali sem saber muito bem como, então acho que o Static é muito trivial, assim, tipo, conheci, é assim, beleza, deixa eu marcar uma sessão e rodar esses passos com a galera, mas é muito engraçado que você teve a experiência contrária no começo, né, com o Mazor, que você, tipo, tô aqui no café, trocando ideia e falando sobre o nosso sistema de trabalho, nosso fluxo e pensamento sistêmico aplicado a ele, por aí vai. Sensacional. Eu acho que eu vou lançar um movimento aqui. Foda-se os passos do Static, foda-se as sessões de Static, foda-se o workshop. Calma, gente, é brincadeira. Eu sei que às vezes faz mais sentido rodar com sessões, faz mais sentido rodar com workshops, né? Acho que vocês experienciaram bastante disso lá em Portugal. Juntos, né? Sim, a gente vendia muito isso como uma solução para escala, né? A gente conseguir falar de fluxo, falar de visão sistêmica para muita gente e usar essas sessões para isso, para escalar e trabalhar em muitos lugares. Então foi a forma como a gente conseguiu organizar com a nossa capacidade, assim. Mas dados os primeiros experimentos, a gente começou a notar que era muito mais sobre ser contínuo, sobre ter cadência, sobre ter ritmo e respeitar
respeitar ritmo para as pessoas assimilarem, entenderem, aprenderem sobre aquelas conversas, porque não é algo tão novo assim, mas é algo que se leva um tempo para assimilar, que se fala durante alguns passos do Static, assim. Então a gente começou a perceber isso. Muita gente que vinha do Lean já associava muito com Value Stream Mapping também, era algo que a gente começou a ver na época, e a gente começou a aprender muito sobre tudo isso, né? Mas acho que o principal aprendizado que a gente pode entrar até um pouco mais é sobre isso, sobre fazer sessão, sobre fazer workshop de Static, sobre pensar em rodar os passos, sobre rodar a quantidade, né? Quantos Statics você já rodou? Eu vou rodar Static em todas as equipas que eu tô trabalhando agora, e aí você tinha 9, e aí você rodava 9 Statics, e aquilo começa a virar o seu critério de sucesso, né? Põe no currículo, né? Já rodei 18 sessões de Static. Exato. A cada sessão põe no LinkedIn. Com todos os passos, inteirinha, completinha, com milha, ervilha ali. Não. Exato. Mas exatamente como o Romeu falou, eu acho que a primeira ideia nossa, como é comum, a gente pegou as referências e tentou aplicar by the book. E aí a gente percebeu que a coisa funciona de forma mais orgânica em si. Então isso é uma dica, que nunca tentem pegar nada by the book, sempre tentar entender que é melhor usar da maneira mais orgânica, e a gente tentava fazer, como o Romeu comentou, possessões e tudo, e a gente percebeu, por que não fazer no dia a dia? Por que não, às vezes durante a daily, analisar a capacidade ou demanda? Não necessariamente ter uma sessão de static para fazer o passo 3 e 4. Muito bom, muito bom. E eu acho que entra também mais uma dica, Bernardo, que a gente já citou aqui um pouco mais implicitamente, mas vale a pena explicitar, que é não ficar tão apegado a nomes, né? Do tipo, vou rodar static, ou vou introduzir um método Kanban, ou vou fazer isso. Geralmente, se você pegar só pela dor das pessoas, né, pelas insatisfações delas, e começar a dar soluções práticas, isso vai ser muito mais efetivo do que você sair falando, vamos usar o método tal, sem que as pessoas nem sabem direito o que é o método tal. Então, acho que nem falar de static. Minha sugestão, nem fala de static. Só tenta entender quais são os problemas e tenta ir resolvendo. E aí, pegando a dica do Romeu e do Bernardo aqui, numa cadência um pouco mais regular. E já que a gente tá falando de resolvendo, vou colocar polêmica aqui. Polêmica! O quanto resolve mesmo? O quanto static resolve de fato, assim? Qual que é a efetividade do static? Eu acho que pegando um pouco o gatilho do que a gente tava comentando, o static ele não vai resolver teus problemas em 1 ou 2 dias. Ele, pelo contrário, ele vai te mostrar que tu tem problemas, né? Então, tipo, como quase tudo no método Kanban, é uma coisa que tu vai visualizar, assim. A primeira coisa você vai visualizar os teus problemas, os teus gargalos. Então, vai visualizar se teu propósito realmente está alinhado com a tua realidade. O static, ele não vai te resolver as coisas, tipo, de uma hora para outra. Ele serve muito como esse impulsionador para algumas discussões maiores, assim, ao meu ver. Então, por exemplo, quando a gente começava a falar um pouco de capacidade e de demanda, a gente sentia que a gente precisava também falar sobre métricas de fluxo, que a gente precisava rever as métricas que a gente tinha. Ou então o próprio propósito. Quando a gente falava de propósito, a gente percebia que a gente não tinha um propósito claro. Ou então que o propósito estava muito abrangente. Então, eu acredito que o static ele é muito esse impulsionador de grandes discussões. A gente utilizou muito isso em nosso favor quando eu e o Romeu a gente estava facilitando alguma das etapas, digamos assim. Exato. Você falou sobre não chamar disso, né? Eu lembro de uma vez que chamaram eu e o Bernardo para ajudar com um processo no Gira, né? Eu sei que quem está escutando aí talvez se identifique com isso, é a pessoa que responde para o Gira também. Então, a gente foi chamado para ajudar com esse processo e a gente falou, vamos conversar, marcar uma sessão de conversa. E foi eu e o Bernardo e a gente começou a fazer algumas perguntas que a gente usava em Static. No final a gente não falou de Gira, obviamente, mas a gente falou, pra gente te ajudar com isso, a gente precisa entender um pouquinho de como você trabalha, né? E a gente foi passando, entendeu? Tipo de demanda, natureza, capacidade, propósito, e foi falando daquilo com mais natureza, assim. Então, essas coisas de não dar nome funcionam melhor, mas com certeza aquilo é muito momentâneo, né? Para ele ser eficaz enquanto mudar um sistema para puxado, enquanto a gente conseguir
conseguir balancear um pouco mais essa capacidade de demanda, vai depender muito da atenção que você dá àquelas pessoas, a cadência que você fala disso, mas muito mais que isso, do tempo que aquele sistema e aquelas pessoas têm para aprender, né, ou que eles levam para aprender. Então, você respeitar isso, assim. Então, pensar que vai ser em 2 dias, em 4 horas, em 1 ou 2 sessões, ainda é muito suposição, assim. Provavelmente você vai ter ali que investir mais atenção, que voltar algumas semanas, ou que estar junto no dia a dia daquelas pessoas para trabalhar e fazer com que todo mundo assimile aqueles pontos, né? Aprendizado não é do dia para a noite, né? E acho que quando a gente introduz o método Kanban, né, ou introduz a perspectiva de fluxo, a gente também está ensinando uma linguagem nova. E ensinar uma linguagem nova também não é do dia para a noite, né? Eu tô aqui, por exemplo, nos últimos anos estudando bastante espanhol. Bernardo tá estudando alemão bastante, né, Bernardo? Aí na Alemanha. Exatamente. Inclusive, tá falando já bem alemão? Como que tá o alemão? Nein. Então, não é do dia pra noite, e também não é... As pessoas não aprendem a falar uma nova língua entendendo como funciona a língua no detalhe, né? Assim, não é vendo gramaticalmente como são compostas as palavras, o radical e o prefixo e o sufixo, que você vai aprender a falar uma língua. Você aprende a falar uma língua falando, né? Praticando. E você não pratica tudo de uma vez só. Não é em uma sessão, 2 sessões, 3 aulas, né? É um pouco de teoria junto com prática, só que nessa cadência que o Romeu tá falando. Eu acho que essa analogia é muito boa. Inclusive, essa analogia pode estar no post de Static, lá do blog da K21. Vou pensar em complementar esse post, ou até lançar mais um post, que eu sei que o Bernardo já tem aí engatilhado um materialzinho bom, construído junto com o João, com o Romeu aí, com o Rui. Sim. Quem sabe não vem um novo post aí sobre Static no blog da K21, né? Estamos preparando aí. Mas eu queria dedicar esse finalzinho aqui do episódio, chegando aqui aos finalmentes, eu queria fazer um experimento quanto a um possível próximo episódio que a gente vai gravar, ainda sobre esse tema de fluxo, Kanban e por aí vai, que é as cagadas que a gente já fez nessa vida, né? Então é o hashtag fail aqui. Então eu queria que cada um contasse uma cagada aí que já fez com Static na vida. Quem começa? Só pode uma. É por restrições de tempo, Romeu, mas a gente vai ter um episódio exclusivamente para cagadas e vou chamar vocês. Pô, já que temos muitas, eu tenho bastante aqui na bagagem também. Vamos lá. Então, a primeira que eu acho que a gente já falou, só para reforçar, é achar que vai ser uma sessão, 2 horas, 4 horas que você vai introduzir pensamento sistêmico, discutir value stream com as pessoas e que vai ser tudo muito lindo. Provavelmente não vai. Então, essa foi a primeira cagada e posição que eu tinha. Mas acho que a que ficou mais evidente de aprendizado com cagada é Static a nível de time, né? A gente pensava só a nível de time, a gente rodava Static com times de desenvolvimento de produto, né? E a gente começou a ver com os Statics, por exemplo, quando a gente vai falar de insatisfações, padrões, né? E para resolver e para atacar esses padrões, a gente precisa começar a pensar sobre fluxo, sobre Kanban, ou sistema puxado, ou o que for, além de times, né? Então, acho que a cagada foi talvez pensar em Static só como times. Acho que é isso que eu tenho, que eu demais destacaria. Fica até a referência aqui, Romeu, acho que eu vou deixar 2 referências sobre isso. Sensacional aprendizado, que é o livro do Klaus, o Repensando a Agilidade, que acho que ajuda muito a sair dessa visão simplesmente de times, né? E aí junta aí A mais B, né? Static com essa visão do Klaus, o Repensando a Agilidade, e tem a possível correção dessa cagada, que é muito comum, já cometi também várias vezes. E tem o episódio sobre Flight Levels também, né? Acho que é o episódio 5 aqui do Love the Problem, que é sobre Flight Levels. Recomendo bastante ouvir o episódio e ver as referências também dele. Não vou nem falar do treinamento de Flight Levels, tá? Porque no episódio a gente fala e tal, mas fica aí a dica também de leve, assim, mas vou colocar aqui nas referências também o Klaus e o episódio sobre Flight Levels. Bernardinho, cagadas com Static. Eu acho que uma cagada é não ter todo mundo na sala. Por exemplo, às vezes a gente rodava Static e não
não estavam todos na sala. Quando eu digo todos, eu digo tipo Product Manager, Product Owner, ou não sei, ou um desenvolvedor que também é parte do time e não estava lá. E esse tipo de discussão eu acho que era muito válida, ainda mais quando a gente, por exemplo, quando a gente falava de produto e de insatisfação externa. Se o PO ou se alguém de produto não tivesse lá, era algo muito vazio, então a gente acabava, tipo, não dando a devida importância para isso. Então, assim, eu acho que é importante ter todo mundo na sala, todo mundo ter voz, e às vezes a gente, que nem o Romeu falou, acho que no início a gente tava mais, ok, vamos seguir os passos, vamos rodar, então a gente acabava não vendo esses pequenos detalhes, mas, por exemplo, ter todo mundo numa discussão dessa é muito importante, as diferentes perspectivas, e eu acho que às vezes a gente fazia essas cagadas, tipo, ok, quem tiver agora, vamos, e, enfim, obviamente, às vezes é difícil reunir todos, mas, por exemplo, esse caso de produto é um caso clássico nosso, sim. Bom, muito bom. Também já incorri nesse, inclusive, Bernardo, nesse daí, eu falei bem rápido, porque eu fiz um experimento para um serviço que tinha, sei lá, 20 pessoas envolvidas, eu peguei só uma pessoa desse serviço e tentei rodar o static só com uma pessoa. Uhum. Foi muito eficiente, a gente fez muito rápido, assim, e saiu um sistema ali interessante que nunca foi usado por ninguém, porque ninguém via valor nisso porque não participou dessa porra. Então falei rápido, mas é um belo aprendizado, assim, envolva as pessoas que fazem parte desse serviço, né, e se possível stakeholders e por aí vai. Não negligencie o passo 1 lá, né, o entenda o propósito do seu cliente. Acho que tem a ver com isso também, né, o Bernardo falou do Product Owner, que é geralmente quem às vezes consegue trazer isso mais à tona pra gente, mas é muito comum essa parte de negligenciar o propósito do cliente. Não vou falar de capacidade porque aqui eficiência é o que eu conheço. Vai direto falar de capacidade de demanda e negligencia o passo 1. Então o passo 1 é super importante porque sem ele você não consegue, vou falar do que o Bernardo comentou, de linkar o tipo de demanda com o propósito. Será que a gente está trabalhando no que é certo? Né? No final das contas a gente quer esse tipo de discussão. Então não negligencie o passo 1, é uma dica, é um aprendizado importante que a gente teve. E ao mesmo tempo também não tenta resolver o propósito do consumidor em uma sessão de 1 hora, né? Isso daí demora tempo até você conseguir essa empatia, né? Então fazendo um merge aqui, eu vou até trazer minha cagada aqui fazendo um merge das de vocês, porque tem bastante a ver, que eu acho que tem... O Marcelo D2 tem aquela música Procura da Batida Perfeita, né? Uhum. Ali. E a minha cagada tem a ver com a procura do sistema perfeito. Eu peguei pessoas que não conheciam nada do método, assim, e aí fui no Static de passo a passo aqui e tal, ensinando Kanban e tal, algumas sessões aqui e ali, e no final, cara, saiu o sistema perfeito. O sistema perfeito na minha cabeça, né? Porque no dia a dia não foi nada daquilo. No dia a dia as pessoas não estavam com a realidade tão preparada para lidar com um sistema complexo do jeito do sistema que saiu. Então essa procura do sistema perfeito, eu acho que eu citando o D2 aqui é até interessante, porque essa procura da batida perfeita não é que ele quer sair, tipo, do álbum dele ou da música dele com a batida perfeita. Ele tá curtindo essa procura, tá ligado? Então, curta essa procura pelo sistema perfeito, mas você não vai chegar nele. Muito menos em algumas sessões de static, sabe? Esquece disso. E foi engraçado porque depois de uns meses, eu voltei lá pra pegar feedback, né? Pra saber como estavam as coisas. Eu falei, e aí? O que ficou, né? Do que a gente falou e tal? Ajudou? Não ajudou? Funcionou? Resolveu? Não resolveu? Né? Ver a eficácia das coisas. E aí as pessoas estavam, tipo, meio tristes assim, porque falaram, ajudou bastante, mas você vai ficar bravo com a gente. Eu falei, por que eu vou ficar bravo? Eu falei, então, sabe aquele quadro que a gente tava na parede lá? Então ele não tá sendo útil, a gente não tá mexendo nele. Eu falei, tranquilo, eu não tô bravo com vocês. Como que vocês estão trabalhando hoje, né? Me conta aí como que tá o trabalho de vocês. E aí, acho que eu até contei esse episódio, talvez no episódio de Kanban, mas foi muito engraçado que eles falaram, então, a gente tá usando bastante o e-mail, que a gente já usava o e-mail, a gente tá usando o e-mail. Só que aí eu descobri algumas coisas avançadas aqui no e-mail, e assim que cai, eu já categorizo que tipo de demanda que é aquela. Então eu já tenho aqui minhas tags, e eu já categorizo o tipo de demanda. E aí na minha inbox, eu já tenho categorizado os tipos de demanda, a quantidade por cada um, e eu já vejo se está muito grande ou se não está grande. E aí eu vou dando vazão para essas demandas aí, conforme está na minha caixa de e-mail e conforme cada um dos tipos. E eu vejo também a urgência dela, se é mais urgente, se não é. Eu falei, que lindo! Tipo, cara, é um sistema que tá tirando muito proveito de tudo que a gente aprendeu e que tá funcionando para vocês. Foda-se o quadro, foda-se o que a gente planejou de ser a coisa mais perfeita do mundo, sabe? Então, o
sistema perfeito não é esse que tá na cabeça de vocês, e muito menos o resultado do seu stat. O sistema perfeito ele vai vir da vida real e de cadência, de você ir melhorando dia após dia e pegando o que você conseguir aprender, certo? Então, não tentem encontrar do dia pra noite o sistema perfeito. Ele não vai existir. Essa é a minha principal cagada, que no final até que não foi tão cagada assim, né? Você viu que bastante coisa ali que a gente discutiu ficou, e já ajudou bastante no fluxo dessas pessoas. E aí acho que a gente pode ir para as partes finais aqui, mensagens para as pessoas aqui. Eu acabei de deixar uma mensagem já baseada na minha cagada, mas acho que vocês quiserem abrir o coração e deixar mensagem para as pessoas, para a humanidade, né, para a eternidade, o podcast vai ficar aqui para sempre, né? Agora é difícil pensar, né? Quando a gente pensa que vai ficar para sempre. Para sempre é muito tempo, né? É difícil pensar numa dica que eu vou dar agora que vai ficar para sempre. Então, uma dica para semana que vem, vai, pronto. Pô, uma dica para semana que vem. Eu acho que vou dar uma dica até para hoje, assim. Vou tentar ser mais mais efêmero ainda, assim. Pegando no que o Lula falou, assim. Esse modelo mental, né, que você tem na cabeça, ele não pode ser só seu quando você está fazendo algum tipo de transformação, você quer ajudar algum tipo de sistema, pessoas. Então, você tem que começar a partilhar, você tem que começar a conversar. E se você quer começar de alguma forma, começa a compartilhar ele, começa a conversar sobre ele, começa a filosofar até sobre as questões que você tem sobre aquilo, assim. Não tem problema nenhum nisso, assim. Então, quando a gente foi começar, a gente fazia isso, assim. A gente se juntava, eu, Bernardo, João, Rui e quem mais estava por perto e conversava, fazia as questões, tentava explorar um pouco mais, ir mais a fundo, assim, nas nossas questões e compartilhar nosso modelo mental. Quando a gente ia para uma sessão, a gente também tentava compartilhar o nosso modelo mental. E melhor que isso, construir um novo, assim. Então, criar uma nova referência, um novo mapa mais atual e tudo isso, assim. Então, eu acho que isso serve para quem está hoje, assim, no dia a dia, trabalhando aí como agilista. É isso, assim, o que está dentro da sua cabeça, isoladinho ali, precisa ser melhor construído, assim, com mais pessoas, mais cabeças e tudo mais. Muito bom, muito bom. Palmas pro Romeu, muito bom. Bela dica. Inclusive, precisava estar escrita essa dica, hein, Romeu? Já fica a dica aí de escrever essa dica aí, porque a humanidade precisa internalizar um pouco mais isso. Verdade. Bernardinho, sua dica pra humanidade, pra sempre. Vou tentar, né? Vou tentar, Romeu. Começa com pra sempre pra toda a humanidade. Se ele ficar muito abalado, eu vou diminuindo. Depois vai diminuindo o escopo, né? Eu acho que uma dica assim, é não seguir as coisas by the book. Por exemplo, a gente tem os passos do Statics, são coerentes os passos, mas que nem a gente comentou aqui, é não tentar pegar esses passos e falar, ok, isso é uma receita de bolo, isso aqui é algo que eu vou compilar e vai ter um output, vai ter uma saída. Então, não, eu acho que cada contexto é um contexto diferente e eu acho que é importante refletir sobre isso. Então, o Romeu citou o caso de rodar o static de forma reversa. Enfim, cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo. Eu acredito que os passos, eles te ajudam a pensar o que é o static, como é que funciona o sistema Kanban, mas nada é escrito em pedra. Eu acho que é importante fazer a leitura do ambiente, fazer a leitura do problema em si. Então, não peguem as coisas by the book, ok? Muito bom, muito bom. Palmas também aqui para reflexão e dica do Bernardo. Não faça by the book, entenda o porquê das coisas sensacionais. Não à toa a gente começa aqui cada episódio com qual problema estamos resolvendo, né, Bernardo? Exatamente. Foda-se o como, o que importa é o porquê. Eu vou deixar uma dica aqui também, uma dica um pouco mais subjetiva. Acabei de bolar essa frase. Tem um pouco a ver com algumas frases que eu já escutei na vida, né? Sobre mapa e terreno e coisas assim. Mas acho que eu vou simplificar um pouco e tirar um pouco mais da analogia, que é entre o que está na sua cabeça e o que acontece na realidade, escolha sempre a realidade, certo? Então, entre o que está no livro de estética, entre o que você pensou sobre um sistema maneiro aí para botar para rodar, entre o fluxo lindo que está no seu plano aí e a realidade, fica com a realidade. No final é ela que importa. Pé no chão o tempo todo, realidade. Muito obrigado, Bernardinho, muito obrigado, Romerito, aí, por esse maravilhoso episódio. Voltaremos
com um episódio sobre nossas cagadas com Kanban. É um dos episódios bem votados lá nas nossas opções. Já se preparem, já vai lembrando aí de cabeça suas cagadas com Kanban, que se a galera curtir, a gente vai voltar pra gravar. Bora. Se você quiser votar, se você que estiver ouvindo quiser votar em qual episódio você quer ouvir ou não, deixar feedback sobre esse episódio, discutir sobre por que a gente pulou classe de serviço aqui nesse episódio, k21.link/LoveTheProblem. Lá nos nossos bastidores você consegue interagir com toda a comunidade aqui que ouve o Love the Problem, deixar sugestão, deixar feedback, fazer pergunta, ver as referências aqui que a gente citou nesse episódio. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado, até o próximo episódio, um abraço! Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.